Oi pessoal, aqui é a Lorna, eu sou psicóloga e no episódio de hoje eu resolvi trazer para vocês uma convidada. Ela é diagnosticada com transtorno bipolar e ela queria compartilhar um pouquinho com vocês da história dela, sobre como foi o diagnóstico, como é o tratamento. Fiz aqui a gravação da call que a gente fez juntas, né? E vou deixar para vocês. Não esqueçam de dar o like no vídeo no final e se inscrever no canal também. Beijão! Oiê, eu sou a Lorna, sua terapeuta favorita, ou talvez a segunda favorita. Talvez a terceira. Com certeza tô no top 3. Então, pessoal, tô aqui com a Silvana. A Silvana é residente do Reino Unido. Hoje ela não mora mais aqui no Brasil, mas ela resolveu compartilhar a história dela com a gente para que vocês também possam conhecer como é a vida, a rotina, o processo de outra pessoa que tem transtorno bipolar, além de mim, né? Porque a gente não dá pra basear a história de todos os bipolares em uma única pessoa. Então, pra gente ver quais são as diferenças, quais são as semelhanças e para você comparar também com a sua própria história. Lembrando que essa comparação, ela sempre precisa ser de um jeito saudável, tá? O tratamento do amiguinho não é seu tratamento, o que o amiguinho fez nem sempre vai dar certo pra você, e tá tudo bem. O importante é a gente procurar orientação adequada, sempre profissional, mas é legal a gente também ter essa troca de experiências. Silvana, Sim. você quer se apresentar um pouquinho melhor? Meu nome é Silvana Kelly, né? Completei 30 anos. A minha história na bipolaridade é bem complicada porque eu era preconceituosa comigo mesma, né? Eu não aceitava ter nascido bipolar, né? E isso me trouxe muita tristeza, muito malefício, muitas percas, né? Por isso que eu tô aqui para poder deixar uma mensagem para quem já tem o diagnóstico e não aceita, né, a doença, porque não tem jeito, não existe fórmula mágica, a gente tem que se tratar para viver melhor. Uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção é algo que eu ouço muito de muitos pacientes que eles falam assim, porque a gente não nasce, né, com a bipolaridade, a gente desenvolve, mas desenvolve muito cedo, né, geralmente no começo ali da adolescência, 16, 17 anos. E Sim. muitos deles sempre relatam assim, poxa, eu não era desse jeito, eu fiquei desse jeito. Então tem todo um processo de luto pela própria perda da identidade, né? De como eu Sim. costumava ser e de repente eu não sou mais. Não é de repente, né? É progressivo. Mas tem toda uma dinâmica, assim, que realmente faz parte. Então, conta pra gente, como foi que você descobriu o seu transtorno? Então, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito problemática, assim, sabe? Eu sempre dei muito trabalho para minha família, porque desde nova eu sempre tive dificuldade de aderir regras, de cumprir regras, né? Eu sempre quis fazer o que eu quisesse, enfim, o que eu queria fazer, enfim. Então, eu sempre fui muito mal criada, né? E então eu cresci ouvindo isso, sabe? Tipo, toda a minha família falando, nossa, Silvana é muito agitada, dava trabalho na escola, enfim. Então, o diagnóstico da bipolaridade chegou na minha adolescência, né? Na puberdade ali. Quantos anos você Mas tinha, mais ou menos? com 12, 13, 12. né? Mas antes de saber que existia a palavra bipolaridade, né? Como eu te falei, eu sempre dei muito trabalho para minha mãe, para minha família, então ficava aquela coisa de tipo assim, ela só é mal criada, ela é diferente, mas é porque ela tem um gênio forte. Tá. E aí, infelizmente, né? Eu posso dizer que a bipolaridade, esse diagnóstico, para mim, ele pesou muito por eu ouvir, né, esses defeitos que eu tinha e eu assimilava, eu não conseguia assimilar isso, né? Eu não conseguia aceitar que eu tinha bipolaridade. Para mim, aquele meu comportamento era o certo, né? Eu tinha que fazer o que eu queria, eu achava bonito até um pouco assim. Hoje em dia eu entendo que as coisas ruins que eu fiz, né, que feriam muitas pessoas, é porque eu estava em crise. Mas eu achava que aquilo ali fazia parte do meu jeito, da minha personalidade, enfim. O meu diagnóstico, ele veio na minha puberdade, né, entre 12 e 13 anos. E eu não conseguia aceitar.
que eu era bipolar. Não aceitava. Eu achava que o comportamento que eu tinha era porque eu tinha gênio forte, fazia parte da minha personalidade, tudo, né? E eu só aceitei ser bipolar com 21 anos. Uhum. Então foram longos anos, assim, sabe, de sofrimento. Sim. Porque quem é bipolar e não aceita o diagnóstico, não quer se tratar, ele sofre muito e ele faz todo mundo em volta dele sofrer. E acho que é Uns até vão legal a embora. gente fazer essa comparação, porque a gente tem exatamente a mesma idade, então o que estava acontecendo contigo também estava acontecendo comigo, assim, ao mesmo tempo. Que Só que de legal, formas diferentes, né? Porque no caso eu que sempre fui a bom. criança boazinha, que disse sim pra tudo. E aí chegou um ponto em que eu disse, não, não é isso, não é esse o caminho, vou começar a reagir aqui. E realmente foi bem nessa fase, 12, 13 anos, só que pra mim, né, pelo que você relata, parece que o teu episódio foi primeiro um episódio de mania, assim, de mais irritabilidade, né? Muita, É. muita. Eu brigava na escola com um homem, Lorna. Uhum. Brigava com um homem, Sim. sabe? Eu tinha muita, muita irritabilidade, muita mesmo. Tipo No assim, meu parecia caso, que eu tinha prazer que as pessoas tivessem medo de mim. no Eu meu gostava de caso, ser o primeiro respeitada. episódio já foi um episódio depressivo. Então a gente começou em polos opostos, né? Mas foi com essa idade também. E isso que você falou é um ponto muito chave, porque assim, a gente tem o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? O DSM. O que vai pro DSM é o consenso, é uma coisa que são coisas que todo mundo concorda, chegamos nessa conclusão, vamos colocar lá e aí se oficializa. E o que está nos artigos são as coisas mais recentes, porque o DSM ele é de tempos em tempos ele é atualizado, mas não é uma coisa assim em tempo real, né? E até agora eu tenho pra mim essa hipótese, mas ainda não li ela em nenhum lugar, que a pessoa que tem bipolaridade, ela em geral tem um modus operandi que é assim, minha hipótese, tá, gente? Só pra esclarecer, não é nada científico, é uma questão de observação clínica e da minha própria história. Eu tenho a sensação de que é tipo assim, eu estou infeliz, eu só vou parar quando todo mundo estiver infeliz. Até lá eu vou ficar infernizando aqui. É de propósito? Não. É uma coisa que parece Não que a é. gente não controla. É tipo, eu só quero ver o caos, o mundo pegar fogo, e aí quando o mundo tá pegando fogo, eu me sinto em paz. Mas eu não sei você, Isso. eu também me sentia muito culpada. Tipo assim, fui eu que fiz isso, tava tudo bem, e olha o que eu fiz. E aí vinha toda essa culpa e de não saber como agir diante daquela situação, como consertar as coisas. Eu não me sentia culpada, não, Lorna. Sou bem sincera com você. Não me sentia culpada. Hoje em dia, tratada, se eu fizer algo que eu não consigo controlar, aí eu me sinto culpada. Sim. Mas graças ao tratamento. Sim. Mas a gente Graças ao pode até fazer tratamento, um eu consigo paralelo, sentir assim. isso. Por você sempre ter tido esse gênio mais forte, de ser mais impositiva, mais ativa, e eu ter sido mais passiva, talvez fosse isso. Tipo assim, você não via problema Isso. nenhum em fazer o que você tinha que Não fazer. via. Eu, como sempre fui obediente, tipo, se eu fizesse alguma coisa errada, eu merecia ser punida. Esse era o meu Eu raciocínio. não pedia nem Então faz desculpa, sentido. não pedia perdão, sabe? É aquele lance, assim, também. Nem tudo é a doença também, Sim, né? tem Minha a nossa personalidade. personalidade. E é aquilo, existem mais de 200 genes envolvidos na composição do transtorno bipolar. Então, cada um vai ter. Por isso que eu sempre falo, gente, não se compara, especialmente o tratamento, porque cada um vai responder de um jeito. Imagina, se for fazer. Eu não sou boa de matemática, né? Mas se for fazer uma análise combinatória de 200 fatores, gente, isso dá um número enorme. Tá mesmo. Tá mesmo. E é isso. Eu não me sentia culpada, né? Porque eu achava que aquilo ali era o meu jeito. Eu fazia questão que as pessoas me respeitassem. Se eu me sentisse desrespeitada, acabou, já era. Eu fazia um reboliço. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com tratamento, né? Eu me conheço de uma forma, assim, maravilhosa. Lorna, da forma que eu acordo, no caminhar da minha cama até o banheiro, quando eu me olho no espelho, quando eu vou pegar a escova para escovar o dente, fazer meus skincare, pela forma que eu respiro, eu já sei se eu tô em crise ou não. Aí eu já fico quietinha no meu canto, tenho um marido maravilhoso que me entende, tem a maior paciência do mundo comigo. Tenho um bebê de 5 meses e o meu filho de 10 anos, ele já sabe, a mamãe não tá bem hoje.
ele já fica também quietinho no canto dele, sabe? Então, o tratamento, ele é importante por isso, porque Uhum. você se conhece. Eu, Sim. como eu tô Você te entende falando, o a que é a tua forma que eu linha basal, respiro, né? pela forma que eu respiro, eu já sei se eu tô Uhum. bem ou não tô bem. E todo o meu ambiente se adapta a mim, e isso é maravilhoso, entendeu? Mas você só vai saber viver dessa forma, né? Sem incomodar ninguém, sem ferir ninguém, sem brigar com ninguém, com o tratamento. Uhum. Se você não aceitar o diagnóstico, não se tratar, Uhum. você vai fazer da vida das pessoas à sua volta que te amam um inferno. E é horrível essa parte, Uhum. porque ninguém tem culpa que nós somos bipolares, então nem todo mundo vai ter paciência com a gente Uhum. e as pessoas vão indo embora. Eu, por exemplo, Sim. durante todos esses anos que eu não aceitei o diagnóstico, não quis me tratar, eu perdi muita gente legal. Uhum. Muita gente, amizade que eu A poderia ter gente, até hoje, que eu sinto falta até hoje. E a pessoa foi embora, por quê? Porque não teve a paciência, gente vai chegar nessa sabe? parte das consequências. Mas vamos não perder a Uhum, linha de raciocínio, senão vai ficar confuso. É, uhum, eu queria pontuar, na verdade, isso que você falou, tipo, de se sentir atacada, né? Eu acho que é uma coisa muito comum também entre os bipolares, também de observação clínica, né? Não é critério diagnóstico. Mas parece que a gente não tem muito controle da nossa reação quando atinge o ponto crítico. E eu até tava falando, né, que eu já contei aqui no YouTube que eu tô num relacionamento novo e tudo mais, então a pessoa tá aprendendo a lidar comigo. E assim, super, eu uhum. estou nesse momento super estável, especialmente em comparação com o que eu já fui. Mas esses Que bom. dias a gente tava falando assim, olha, porque rolou um estresse aqui, né, aqui em casa, e ele meio que descontou em mim, tipo, ele tava estressado com outra coisa, eu fui falar com ele e ele me atacou, né, não intencionalmente, mas assim, tava estressado e, Uhum. enfim, transferiu. Sim, E aí sim, depois eu sentei pra conversar, falei, olha, aconteceu isso e isso, e a gente tem que ter muito cuidado com quando esse tipo de coisa acontecer, porque até determinado sim, ponto eu consigo me controlar, eu vou me sentir mal, vou me sentir sim. desconfortável, vou, mas eu consigo me controlar. Acontece que se você tocar num ponto crítico, e ultrapassar esse meu limite da autorregulação, pode ser que eu perca o controle e não vai ser legal. Não vai ser bonito. Então, isso Não vai ser. talvez até tenha faltado nesses relacionamentos que você perdeu, tipo, de explicar, gente, olha, eu sou assim, eu não controlo, quero deixar claro que eu não controlo. E eu Uhum. gostaria de contar com a colaboração de vocês também, né? Porque vocês têm mais Sim, autocontrole do que eu. sim, Porque o outro, ele não tem nada a ver com os nossos problemas, né? Vamos ser sinceros, o problema é nosso. exatamente. A gente nasceu e vai morrer com ele. Problema nosso. Mas, se a pessoa se importa com você e ela quer ficar perto de você, ela tem que entender que algumas coisas precisam ser encontradas ali um meio termo. Que não é só a minha Uhum. responsabilidade, né? Tipo, quer dizer então que a tua regulação emocional é minha culpa. Eu tenho que cuidar da tua regulação. Não, não é isso. Mas você tem que Não ter é um isso. nível de delicadeza para que a gente possa conviver bem, né? Exatamente. E eu não avisava as pessoas porque se eu A tinha gente não tem nem preconceito comigo, consciência. ninguém. Isso é algo que eu desenvolvi agora, recente. Exatamente. Hoje em dia, não. De uns anos para cá, tipo, de uns 6 anos para cá, quando eu gosto de uma pessoa, a pessoa entra na minha vida, eu já aviso: olha, amiga, eu gosto de você, quero você na minha vida, então vem cá, deixa eu conversar com Uhum, você e te explicar. Eu tenho uhum, transtorno bipolar, tá? uhum. Então vai ter dias que eu vou te responder de uma forma que eu não vai ser intencional, tá? Se te ferir, você me avisa que te feriu, não se omite, não fica, não me deixa de lado, por favor, eu gosto de você, por isso que eu tô abrindo meu coração para você e tudo. Sim, Hoje em dia eu tenho todo um cuidado para lidar sim, com pessoas novas assim na novas. minha vida. E isso é uma coisa Isso. até que as pessoas me perguntam muito no Instagram. Tipo, ó, eu devo contar, como é que eu conheci essa pessoa agora? Devo contar que tem um transtorno? Porque às vezes a pessoa pode se Conta, assustar, né? conta. Se a pessoa se assustar, tchau. É a Não era resposta pra de Deus ser. para tua É. oração, me livra de todo mal, porque Aham. se uma pessoa entra na tua vida e não aceita que você é assim, ela vai ser um mal para você, né? E E de você vai mal a ser um gente mal já pra tem ela, muito. provavelmente. Exatamente. A gente já sofre tanto, a gente só precisa de pessoas assim que ame a gente e aceite, né, a gente da forma que a gente precisa É. ser aceito, porque tem que amar muito um bipolar, tem que amar E, muito. isso aí, inclusive, você tava comentando, eu lembrei. Tem um vídeo no meu canal, acho que ele não tá mais online, mas é um vídeo sobre relacionamento.
E Ah, acontece de muitas pessoas neurotípicas virem comentar as histórias delas como bipolares. E é um ponto muito uhum, comum. É que eu não gosto que as pessoas falem desse jeito, né? Então às vezes eu apago esses comentários. Mas uhum. um ponto que ele sempre fala assim. Se você tá vendo isso, lendo esse comentário, não se relacione com bipolar, não se relacione com bipolar, porque eles vão fazer da tua vida um inferno. E aí é um ponto que, assim, eu entendo que se esse bipolar realmente não se trata, entendo por que que essa pessoa tá falando isso. Porque realmente Exatamente. vai ser difícil, né? Eu tive um padrasto que era bipolar, e era uma coisa, assim, caótica. Uau. Isso pesou Como muito. era vocês dois dentro de casa, Lorna? Então, porque na época eu ainda não tinha. Eu tive meu primeiro episódio depressivo, né? Mas até então Ah, tu sim. não sabe. E eu te falei, eu era muito Sim. passiva, então não era como se eu fosse de fato bipolar, né? Eu sabia, a gente sabe hoje que era a doença se manifestando, mas na época não tinha como saber. E ele sempre foi um exemplo do que eu não queria ser. Então, quando eu fui diagnosticada, né, a primeira coisa que eu pensei foi: eu não quero ser que nem X pessoa. Eu tenho que ter isso na minha mente. Eu vou fazer de tudo que eu puder pra não ser como aquela pessoa. E realmente, minha mãe não deu conta, né? Ela ficou com ele acho que 2 anos e ela amava muito ele. Eles se amavam muito, muito. Até hoje, assim, eles conversam muito e tal. Mas ela não conseguia conviver com ele. E eu entendo. Infelizmente, eu Nosso entendo. caso foi totalmente o contrário. Eu tive um padrasto maravilhoso. Ele faleceu em novembro do ano passado. Ele foi uma Sinto bênção de muito. Deus na minha vida. Literalmente, pai não é quem faz, pai é quem cria. Aquele cara teve muita paciência em me criar, porque nos meus episódios, né, de crise, eu importunava muito o casamento dele com a minha mãe, né? Tinha muita briga. Enfim, aquele homem amou muito a minha mãe, me amou muito também como filha, porque, como eu te falei, eu dei muito trabalho, sempre dei muito trabalho e a minha adolescência foi bem problemática. Como eu te falei, a questão da irritabilidade, eu resolvia tudo nas vias de fato, era uma coisa horrível. E Uhum. graças a Deus, hoje em dia, graças ao tratamento, eu consigo engolir sapo. Eu não saio por aí Uhum. grudando no pescoço de ninguém, Uhum. entendeu? Eu Sim. sofri muito, Uma muito coisa sem que me marcou tratamento, Lorna. muito agora que você falou da violência, né? Foi um dos primeiros comentários que eu recebi, porque antigamente meu Instagram não era sobre bipolaridade, era sobre outra coisa. E eu fiz um post, assim, casualmente, sobre bipolaridade. Uhum. E um cara que era bipolar comentou. Ele falou assim: toda vez que eu tenho um impulso pra fazer alguma coisa, eu penso nos 3 P's. Eu não lembro quais eram os 3 P's, tá? O que me marcou foi Ah. o último P, que era prisão. E aí eu comecei a pensar, pô, Hum. será que é possível um bipolar ser tão descontrolado a ponto de ir para a prisão? É muito possível! É muito Muito, possível! muito, 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 muito. E é uma coisa que a Porque a gente não gente se pensa que pode coloca, acontecer. a gente se coloca em situação absurda. Sim. Entra grande parte assim da minha vida, desses problemas que eu tinha por conta das crises. Eu não sei qual é a sua religião, mas eu fui criada em igreja evangélica. Então, a questão da espiritualidade entra muito assim na minha vida, no meu coração, porque se não fosse a mão de Deus na minha vida para me proteger, Uhum. eu desrespeitava Sim, pessoas com arma na cintura, Lorna. Uma sim. coisa absurda, sabe? Uhum. É literalmente os anos que eu não tive tratamento foi o cuidado de Deus Sim, comigo sim. e as orações da minha Inclusive, mãe. isso é um critério diagnóstico, né? Se colocar em situações de risco. Não é com essas palavras que eles falam, mas se Muito. colocar em situações de risco. Assim, Sim, pensando nisso sim. de prisão, né? Até da minha própria vida. Tipo, teve uma vez que eu joguei o meu carro no carro de outro cara, porque ele me irritou no trânsito. Com E raiva, eu né? acelerei e joguei o carro. Então, realmente, Exatamente. e a gente não tem um filtro, é como se não tivesse o filtro da racionalidade na Sim, cabeça. exatamente. Tanto que eu Hoje em falo dia, assim. eu conversando com você agora, relembrando aqui na minha mente agora a situação de eu ter desrespeitado uma pessoa com uma arma na cintura, e ele poderia ter dado um tiro na minha cara, porque do jeito que eu falei com ele, o que deu na minha cabeça na época? Não sei. Eu sei que a amiga que estava comigo, ela falou assim: Silvana, você não tem peito de aço. Você poderia ter morrido. Tipo assim, sabe? É muito triste. E hoje em dia eu sinto até vergonha, sabe? De Uhum, não ter me uhum. aceitado antes. Essa questão Sim. da vergonha não sei, eu ainda sinto, sabe, Uhum. vergonha de mim para comigo. Por que que eu perdi tanto tempo da minha vida sem aceitar o diagnóstico, sem me tratar? E às vezes eu me cobro isso, sabe? Porque a minha vida poderia ter sido
tão leve, Sim, Lorna. Eu poderia ter evitado tanta coisa ruim que eu sim, mesma me coloquei, sim, sabe? sim. E Mas daí é eu acho que é isso, até eu tô importante aqui para a isso, gente para pontuar, alertar as pessoas com não cometer o certeza. mesmo erro que Com eu. certeza. E eu acho que é importante a gente pontuar essa questão que você falou da vergonha, né? No meu caso, da culpa. Que a gente. Não, até certo ponto a gente não tem culpa. Que ninguém pediu pra ter esse transtorno, né? Ninguém É, pediu. eu recebo muitos pacientes que falam assim: Poxa, eu não queria. Amada, ninguém queria. Quem que em sã Ninguém consciência vai queria. escolher um negócio desse? Ninguém queria. Ninguém queria. Mas. A gente tem culpa sim em relação à adesão ao tratamento. Se eu escolho me tratar, Exatamente. se eu escolho, né? Isso é minha culpa sim. E eu sempre falo, a Sim. primeira coisa que eu senti assim de impacto do tratamento foi como se ele estivesse me dando tempo para raciocinar. Como se antes eu não Uhum. tivesse o próprio filtro, né? Tipo, eu até tinha o filtro, mas acho que Exato. passava tão rápido no filtro que não filtrava nada. Então, tipo, comecei a tomar o Literalmente isso. tratamento, o remédio, foi como se estivesse me dando tempo para raciocinar. 2 minutos que seja. Pô, faz Uhum. isso. Pô, não faz Sim, isso. Isso aqui não é legal. Sabe? Acho que foi uma sim. das maiores diferenças, assim, que eu senti. Mas eu É, queria saber eu como que me você. autoconforto assim. Hoje em dia eu sei engolir sapo. É, eu queria saber como que você e a tua família decidiram que era hora de procurar um psiquiatra. Então, eu te falei que eu fui criada em igreja evangélica, então a minha mãe, antes de ter o diagnóstico, ela me levava muito à igreja porque a gente acreditava até que fosse um problema espiritual, Hoje você ainda é principalmente por evangélica? conta dessa minha agressividade. Oi? Hoje você ainda é evangélica? Então, eu sigo os mandamentos, mas não frequento Entendi. igreja, né? Não faço parte de nenhuma. Mas tem o princípio, né? Quem conhece Uhum, a palavra, a verdade, a sementinha fica aqui dentro da gente. uhum, sim. É, quando a minha mãe me levou na terapeuta, primeiro eu bati o eletro, né? E aí eu comecei a tomar o Depakote, né? Só Mas você que sabe o que foi que chamou a atenção dela? De, tipo, Silvana precisa de ajuda profissional? porque eu brigava muito. Em 3 Ah, colégios eu agredia muito as pessoas, entendi. sabe? E você chegou a É, ter hipótese diagnóstica de transtorno opositor desafiante, alguma coisa assim? não, Não? esse não. Eu já até tentei ver isso, mas não. Uhum. Então, quando a minha mãe, tipo assim, entrou em desespero, foi numa dessas minhas brigas, né? Que eu briguei com um homem, né? Machuquei muito ele, então respondi, tá? Que a família dele, né, fez corpo de delito e tudo, Hum, fizeram um boletim de ocorrência, uhum, né? Graças a Deus, quando a gente faz 18 anos, isso apaga, né? uhum. Quando a gente tem esses tipos de problema. E aí ela percebeu também que eu não aguentava mais, né, Lorna? É horrível isso, né? Depois você vê o que você fez, você se sente péssima, né? Mas não foi eu que cheguei e falei, olha, mãe, eu preciso de ajuda, tem alguma coisa errada comigo. Não, foi ela. E aí ela me levou, né? Eu tomei o Depakote, fiquei por 1 ano tomando, depois não quis tomar mais, Hum, né? Porque eu achei que estava ótima, uhum. né? Porque é, você acha que você consegue ser mais forte que a doença Você e tinha não tem quantos anos como. nessa época? 13 para 13. 14. Foi antes da Uhum. minha festa de 15 anos, Sim. Eu achei que eu ia conseguir ser mais forte que a doença. É, Olha que criança de 13 loucura, anos né? não devia nem se governar, né? Não devia nem ter Pois autonomia pra é. isso. Pois é. E aí eu falei para minha mãe que eu não ia tomar mais, não queria tomar mais, fiz um reboliço na família, pedi ajuda ao meu pai, para o meu pai falar com ela para não me dar mais o remédio. Eu fingia que tomava. E aí ela foi vendo que, né, tinha, o que estava estável ficou instável novamente, Sim. né? E aí chegou um ponto que, assim, até a minha mãe largou de mão, né? Uhum. Como que ela vai me obrigar a engolir um remédio? Uhum. E aí foi só ladeira abaixo, né? Até a minha Uhum. fase adulta, porque eu fiz Até os 30 vinte anos e esse um. ano, e eu só aceitei o tratamento com 20 anos, né? Uhum. E só comecei a tomar remédio com 25, Uhum. né? De 5 anos para cá, só que eu tomo remédio. Uhum. E é isso. É. Foi uma coisa bem pesada, E assim, bem para toda a minha curioso, família. assim, que você falou, ah, aceitei com 21, né? Eu também aceitei com 21.
Mas Sim, porque, no meu caso, eu tava num relacionamento e eu vi o quanto eu fazia mal pra ele. Por isso que eu falei, a gente não uhum, tem controle sobre nossas atitudes, mas a gente tem controle sobre o tratamento. Porque com o tratamento a gente se torna normal. Não tem sim, mais salvo-conduto, exatamente, né? É uma pessoa como qualquer exatamente. outra. Então eu fui buscar tratamento porque eu queria ficar naquele relacionamento e eu não queria mais fazer mal pra ele, sabe? Mas assim, eu também tive um primeiro tratamento que eu abandonei e tudo mais. Então acho que é muito clássico, assim, né? Abandonei por outros Clássico, é. motivos, né? Eu abandonei porque tinha muito efeito colateral. Mas normal, também conheço outras pessoas que abandonaram porque acharam que estavam melhores, por causa do efeito colateral, porque o tratamento é caro, não sabe muitas vezes que pode retirar pelo SUS, né? Graças a Deus a gente tem um sistema de saúde muito bom. Então, são Uhum. genéricos, obviamente, mas, pô, já ajuda muito, porque são medicamentos muito caros, né? Inclusive, queria te perguntar como que você faz aí na Europa pra fazer o tratamento? Você tem um psiquiatra daí mesmo? Como que é? É, então, o meu psiquiatra, antes de eu sair do Brasil, eu tinha um psiquiatra aí, né? Ele tentou me ajudar por 6 meses quando eu cheguei aqui na Europa, mas não deu certo, porque por ser online, enfim. No início eu fiquei bem desesperada, né? Porque eu sou casada com um alemão, Uhum. nós moramos na Inglaterra, mas o primeiro psiquiatra que eu tive contato aqui na Europa era alemão e ele não falava inglês comigo, então Hum, eu tive uma dificuldade com o idioma, uhum, né, para entender, enfim, foi bem complicado. Mas agora, assim, eu tenho uma psiquiatra que ela fala inglês comigo, ela é britânica, tipo, assim, ela é uma bênção, sabe, de Deus, assim, na minha uhum, vida. Aqui, a bipolaridade, ela consegue, até aposenta a pessoa, tipo, aqui o país dá muito suporte uhum. para quem é bipolar, para quem tem esquizofrenia, tipo, Aqui sabe, tudo também é relacionado possível à saúde aposentar. mental. Eu não sei como que Uhum, funciona, mas eu sei que é possível que eu já conheci pessoas que aposentaram. Acho que é importante jogar essa informação até porque tem gente que não sabe, né? E às uhum, vezes precisa. sim, Mas então, sim. prossiga. E aí é isso, aqui a gente tem muito apoio, Uhum. sabe? Mas é, Aqui, é particular. sim, eu faço particular, mas tem o NHS, que é como se fosse o SUS aí do SUS. Brasil, né? Aham. Eu Entendi. prefiro o particular, mas se eu não tivesse condição, aí eu teria Aham. suporte da mesma Aí ele forma. te faz Inclusive, normal tem a até mais receitinha, opções. você vai na farmácia, tudo normal, tudo igual aqui. Tudo Uhum. normal, mas tudo com receita, tudo direitinho. Aqui é muito difícil você comprar remédio sem receita. Até para dor de É. cabeça, você precisa passar pelo médico primeiro. É uma Uhum. forma que o país tem de proteger para as pessoas não ficarem igual lá na Sim, América, sim, né? sim. E é caro, Silvana? Tipo, cabe no teu custo de vida? Como que é? Porque às vezes a pessoa também pensa em imigrar, né? E tem receio. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas eu decidi não ir, porque eu tinha medo de ter uma crise e ficar desamparada, sabe? Então acho que também são informações Não, aqui, importantes. aqui você fica amparada totalmente. Você tem prioridade em muitas coisas quando você tem o laudo, né, de bipolaridade. Uhum. Libra esterlina, né, é 6 vezes mais, né, Não, mas que o sem real. converter, não converte. Dentro É, do custo de vocês, assim, comparando com aluguel e tudo mais, é acessível? sim, Ou é um. é acessível. É? O meu esposo tem um bom emprego, assim, então eu tô bem, sabe, tô com um suporte legal, graças a Deus. Uhum. Mas se fosse o caso de eu precisar do sistema público aqui, eu também ia estar muito bem apoiada. Aqui eles fazem ação, sabe? Todo sábado a gente se reúne. É muito legal, Uhum. muito Ah, bom. bacana, porque aqui, ainda que exista a possibilidade, né, de passar tanto com psiquiatra quanto com psicólogo, a gente sabe que é um pouco mais complicado, porque as vagas são escassas. Não é que as vagas são escassas, né, mas que a gente tem uma demanda muito grande para um sistema ainda pequeno, pelo menos nessa parte de Sim. saúde mental, né. Então É. é um pouco mais Aqui, até quem complicado. tem problema com alcoolismo, que quer se livrar do tabaco, tem apoio, sabe? É um país Recebe assim que suporte. abraça bastante a gente em Poxa, que legal. relação a isso. Quais as primeiras coisas que você percebeu a melhorar na sua vida depois de iniciar o tratamento? Quais foram as principais diferenças, né? A minha eu já falei, que foi essa história do tempo. Parece que o tempo parou e eu consegui raciocinar. E a sua? Vida social e
Domínio próprio. Eu não posso Domínio afirmar que eu próprio. tenho domínio próprio. Estou em busca dele. Não Domínio sei próprio. se vou conseguir ter ele totalmente 100%, mas eu tenho 70% de domínio próprio hoje em dia, graças ao tratamento. E aí, até fazendo um paralelo, que a gente tá jogando vários assuntos aqui, até com essa própria questão da religião, né? Veio uma coisa na minha cabeça, que eles dizem que é falta de Deus, e não sei o que mais, e tudo mais. Mas talvez até pense pelo fato da gente não ter este domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Eu gostei da frase que você usou, porque me remeteu muito a isso. De Sim. dizerem, né, que não é coisa de Deus. Mas, tipo, uma coisa não tem nada a ver Sim, com a outra na realidade, eu porque recebi a realmente oração. Sai em nome de Jesus, não coisa resolve. ruim. Não resolve. Quer dizer, É. E eu dá acho mais assim, raiva ainda, né? é, Porque eu fiquei por muitos anos é, assim, Deus, por uma quê? Eu revolta. tenho irmã por parte de pai, ninguém nasceu com isso. Eu tenho irmã por parte de mãe, ela não nasceu com isso. Porque eu queria, quando eu não aceitava o diagnóstico, eu ficava me questionando o porquê que eu nasci com isso, entendeu? Uhum. Só que não existe um porquê, você não tem que ficar se perguntando Não, isso, e aquilo, ficar se é uma indagando. estratégia minha, né, pra lidar com isso. Eu também sou evangélica. E eu acredito que Deus tá no controle de todas as coisas. E aí eu penso assim, pô, se Exatamente. ele me botou no mundo com essa característica, é porque tá tudo sob Sim, controle, tá no plano. Tá no plano de Deus. exatamente. Então, nem que seja assim, pra eu ter essa consciência, você tá pensando num nível mais alto, né? Ter essa consciência do que é o transtorno, me engajar na causa, ajudar outras pessoas, trelelê, trelalá. Algum motivo tem. É da minha conta? Não é da minha conta, eu só tenho que Não é. confiar. A gente nunca vai saber o porquê e o primeiro passo é você não ficar se questionando, ficar se perguntando. Porque eu ficava assim, eu Porque faz falava, mal. Faz muito poxa, mal. a pessoa que tem problema com tóxico, ela deu o primeiro passo, ela usou, ela sabia que era errado e ela se viciou. A pessoa que tem problema com álcool, ela saiu da casa dela e ela foi lá na rua beber, comprar bebida. Mas eu não fui em lugar nenhum para procurar a bipolaridade. Eu não busquei isso. Eu não tenho, sabe? Eu ficava com umas questões assim absurdas, só perdia meu tempo, porque, como você falou, não tem resposta para isso, né? Mas eu ficava com raiva, porque eu ficava, poxa, eu tô aqui dentro da minha casa. Eu não saí da minha casa para eu não usei nada, eu não tomei um Sim, comprimido, não não tomei é um minha remédio para culpa. ficar bipolar, né? Sim. Então eu Minha mãe ficava falava perdendo muito meu tempo. isso, de ai, porque Deus vai te curar, eu oro pra Deus te curar, trelê, lá. Minha resposta é sempre essa, cara, se Deus quisesse ter me curado, ele não tinha me dado a doença. Exatamente. Começa por aí, né? Exatamente. Nem precisava. Não tinha nem Tem pessoas que necessidade. gostam de espiritualizar tudo, né? Tipo, Deus pode fazer um milagre? Pode, porque ele é um Deus de milagre, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente que é homem, entendeu? Sim. É igual quando a gente tem um problema na justiça, né? A gente tem que buscar a justiça do Dos homem homens. certinho. A justiça de Deus, se for da vontade dele, ele te abençoa e assim vai. E eu Não tem também sou como a muito gente. do time que acredita que Deus também tá no controle da ciência, sabe? Eu acho que se ele Sim, permitiu que nós tivéssemos acesso ao conhecimento da farmacoterapia, é pra usar. É pra exatamente. usar. Então eu me aproprio Exatamente. muito disso também, sabe? Uhum. É. Deixa eu ver das perguntinhas que a gente separou aqui. Não, peraí. Peraí, que teve aquela pergunta que eu te falei assim, Silvana, essa pergunta eu achei meio que a gente devia mudar, tu lembra? Que era a Sim, pergunta sim. 5 aí a gente não colocou no textinho. Ó, o que de ruim teve que acontecer pra você entender que viver sem tratamento é impossível? Então, as consequências negativas, né? De não estar tratando. Sim. Eu perdi um relacionamento no qual eu achei que iria dar certo, né? Mas os planos de Deus são melhores que os meus. Graças a Deus eu tenho um marido abençoado, mas assim, a minha ficha caiu de que eu precisava de ajuda em relação a isso, né? Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, né? Sim, Eu fiz sim. muito mal E para foi ele, justamente o que muito eu mal. vi que ia acontecer comigo e não quis não deixar que isso E acontecesse, né? ele desistiu, entendeu? Ele falou, Uhum. opa, tô no meu limite, porque eu machuquei muito ele, tanto o coração quanto o físico também, né? Por causa da questão da agressividade, sempre fui muito agressiva, tanto com palavra, tanto com gesto, com tudo. Sim, Eu era uma mulher totalmente descontrolada, sim, sabe? sim,
com certeza. E É, também, outra coisa que também é tão importante quanto, né? Antes desse relacionamento acabar, uma coisa que já estava me ferindo era a situação de eu ver o meu filho ocultando informações para mim, porque ele tinha medo da minha reação. Por exemplo, uhum, o meu filho, uhum, eu fiz uma cirurgia na orelha dele porque ele tinha a orelhinha muito grande e para frente. Então, eu botei para trás por ser de abano, cortou, né? uhum, Fez tudo direitinho. E ele sofria muito bullying por conta da orelha. Então, eu tive que ver o bullying acontecer, porque ele não. E eu uhum, perguntei, ele não viu o que eu vi, mas eu perguntei. Fulano fez alguma. Não, mãe, não. uhum, E se falou, eu não ouvi, não. Por quê? Porque ele já tinha medo da minha reação, né? uhum. Sim, não Eu, tinha aquela infelizmente, confiança, né? fiz o meu filho sofrer também em relação E ao não aí, tratamento, agora que porque você eu já tocou. agredi uma mulher, né? Aham, O filho da mulher é, fez bullying com meu filho, aham, né? Eu fui reclamar com ela do filho dela e a forma que ela me respondeu, eu já. Então, meu uhum, filho viu eu agredindo uma mulher para defender ele. E uhum, depois daquilo ali, ele começou a omitir isso de mim. Então, eu entendi. pensei, cara, olha que absurdo. Eu tô fazendo mal pro meu filho, que é a pessoa Uhum. mais importante da Sim. minha vida, Eu quero te perguntar sobre sabe? isso. Não foi planejado, né? Mas é uma coisa que sempre vem muito no Instagram também. Mulheres em conflito em relação à maternidade em dois pontos. Primeiro, será que eu vou ser uma boa mãe? Segundo, será que eu vou transferir o gene pro meu filho? Como que é isso pra você? Muito difícil. Ainda mais agora que eu tenho um filho de 5 meses, eu vou te ser sincera, Lorna, eu oro todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir, para ele não ser bipolar, Uhum. entendeu? Porque o meu filho, assim, tem alguns comportamentos que ele tem que me assustam um pouquinho, O mais porque eu novinho. lembro que eu fazia igual. Então eu fico tão desesperada que qualquer coisa eu corro para a psicóloga dele e conto. Tudo eu Uhum. conto para a psicóloga dele e já fico em alerta, Uhum. sabe? Ele, com Sim. 10 anos agora, ele já está demonstrando. Ele é nervoso também, como eu, Uhum. sabe? Só que ele não é um nervoso agressivo. Ele Sim. é um nervoso que ele guarda para ele. Sim. Isso acaba comigo, porque tem dias que eu penso assim, se ele fosse nervoso e botasse a raiva para fora como eu, seria melhor. Mas ver ele assim se contorcendo de raiva e ele chora em silêncio, eu não, eu chorava e gritava. Ele é mais, sabe? Uhum. Meu filho não é um agressivo de agredir ninguém, ele prefere ele ser agredido, sabe? E às vezes eu Sim. fico, É, meu era como Deus! eu era. Era como eu era. E aí, acho que é importante a gente pontuar também que o transtorno não é um impedimento para nós sermos mãe, É, né? Para exercermos a não é. maternidade. Até porque, mesmo que o filho herde o gene, o ambiente conta muito. Então, se a gente sabe Uhum. ensinar a ter regulação emocional, fornece essa possibilidade de fazer uma terapia, tem chances de ele não desenvolver, né? Então, não é uma sentença para aquelas mulheres que sonham em ser mãe e tal. Mas a tua gravidez foi planejada? As duas, sim, graças a Sim. Deus. Uhum. Uhum. É. Então, acho que isso também é bem importante, né? Porque quando a gente faz o tratamento e a gente engravida, vai ter medicamentos que não vão poder ser tomados durante a gravidez ou a lactação, o tratamento precisa ser Exatamente. adaptado. Então, é importante planejar também, para que isso não É. saia do prumo, né? E o problema O, maior não é nem a gravidez, porque tem os hormônios, né? Ok, os sim, hormônios. O problema é o parto, é quando a placenta sai e os hormônios vão embora, exatamente. Eu, né? eu tive meu resguardo quebrado por causa de estresse no meu primeiro filho, né? Que são pais diferentes, então é, foi bem, sabe? Eu me separei Sim. quando ele tinha 2 meses. Era um Uhum. bebezinho ainda, sabe? Fiquei com o Uhum. corpo todo empolado, acordava com o rosto, com manchas, uma coisa horrível. Ia em Uhum. vários dermatologistas e falavam: olha, isso é sistema nervoso, isso é sistema nervoso. Foi bem pesado, assim, sabe? O meu Imagino. puerpério do meu primeiro filho. E Foi você chegou horrível, a horrível. ter depressão pós-parto, que é muito comum também em mulheres bipolares. Então, eu acho que eu não tive depressão pós-parto, não. Eu acho que essa questão do meu
resguardo ter sido quebrado foi por conta do genitor dele mesmo, entendeu? Uhum, Ele já fazia mal para mim e eu não sabia. uhum, E aí, quando meu filho fez 2 meses, eu me livrei dele e vida que segue. Meu filho uhum. é a coisa mais importante da minha vida. Eu Imagino. não descontei a frustração do meu casamento não ter dado certo no meu filho, não, entendeu? Uhum, Pelo entendi. contrário, eu foquei nele, sempre fui obcecada, assim, sabe, pelo meu filho. Uhum, perfeito. E a nossa última perguntinha do dia, né? O que você aconselha para quem não iniciou o tratamento ainda? Então, em primeiro lugar, que fique claro que você não é mais forte que a doença. Não é. Não tem como. Não tem como a gente ter uma vida normal sem o tratamento. Eu, Silvana, tentei por longos anos, não consegui, só quebrei a cara, só tive percas, malefícios, enfim. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu tô aqui para alertar vocês, E tá? ainda tem isso, né? Com o tratamento é difícil? Sem o tratamento é muito Imaginação. mais difícil. Você não vive, você sobrevive. Sobrevive. Isso é um Você ponto muito sobrevive. X. Lá no meu primeiro Instagram que eu te falei, né? Quando eu comecei a falar sobre transtorno bipolar, o meu lema, né? A tagline, tipo, slogan, era sobre sobreviver. E aí um dia eu botei a mão na consciência e falei assim, cara, não, a gente também tem o direito de viver com qualidade. Não é sobre sobrevivência, né? E isso só é possível Exatamente. com tratamento. Exatamente. Você vai estar mostrando que você se ama, entendeu? Em primeiro lugar, você tem que deixar de ter preconceito, né? Porque a sociedade já tem preconceito, Uhum, né? Aquela coisa de, isso é coisa de maluco. Não, maluquice é você viver uhum. sem o tratamento, E ainda que a pessoa, entendeu? porque às vezes a gente tem esses momentos de baixa autoestima, né? Especialmente se a pessoa estiver em depressão. Ainda que a pessoa não se ame ou não tenha essa consciência do que é o amor próprio e tudo mais, faça pelo outro. Faça pelas Exatamente. pessoas que estão ao seu redor, pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Faz, só começa a fazer. Que conforme o tratamento É. vai andando, a gente enxerga esse amor próprio, esse amor pela vida, né? Que é muito bom você se conhecer, né? Através do tratamento, você conhece suas qualidades, seus defeitos, seus limites, que é o mais importante. É muito bom você ter aquela sensação de, nossa, eu me controlei, eu tive Uhum, domínio próprio. uhum. É muito bom, Nossa, é se isso muito aqui fosse gostoso. 2 anos atrás, eu teria passado uma vergonha. Não, cara. E é muito É louco muito também bom. isso que você falou de você olhar pra trás e ver todas as vezes que você podia ter morrido e você não morreu. Isso é muito uma coisa que eu sinto muito Exatamente. também. Se você é uma pessoa que não acredita em religião, não acredita em Deus, mas assim, a minha experiência foi a mão de Deus na minha Uhum, vida, porque talvez uhum. eu não poderia estar aqui Sim, para te alertar para você procurar sim, tratamento, sim. E o que entendeu? você Porque, considera tratamento? Quando você fala tratamento, o que você faz hoje em dia? Psiquiatra, psicólogo, exercício físico, o que faz parte do teu tratamento? então, o primeiro lugar, a palavra tratamento para mim, ela significa paz. Hoje em dia eu tenho paz. Antes eu não tinha paz, Uhum, sabe? sim. E o que mais assim eu classifico como tratamento é essa questão do domínio próprio e de você se conhecer, esse Mas de autoconhecimento que eu profissionais que você adquiri. frequenta? Eu só faço Só psiquiatra. psiquiatra. Uhum, Isso, uhum. tenho um psiquiatra. Uma vez na semana eu faço terapia em relação a outra questão da minha vida, que eu tenho uma terapeuta que é Ah, sim. própria para Uhum, tratar sim. filho de narcisista. O nome dela é Uhum, Tariana Rocha. Um uhum, beijo para ela. Eu sou apaixonada por ela, pela minha terapeuta. uhum. E eu me trato com ela em outra questão sem ser da bipolaridade, mas Entendi. assim, eu fiquei 3 anos sem remédio, porque meu psiquiatra achou que eu não tinha necessidade. Inclusive, agora eu engravidei, estou no puerpério, não estou necessitada do remédio, né? Uhum, Graças a Deus, tem muito tempo assim que eu não entro em crise. Estou bem comigo mesma, estável, né? E a palavra tratamento significa, na minha opinião, significa paz e ter uma vida
saudável, né? Que E antes também é eu não. importante da gente colocar para as pessoas não terem ideia errada, né? Que essa condição, tipo, não tô tomando nada agora é em decorrência do puerpério. Que provavelmente, se não Exatamente. fosse o caso, você estaria Sim. Quando o normal, né? bebê tiver 8 meses, eu vou voltar com tratamento, com remédio, Sim. porque não dá para viver sem E remédio. que, inclusive, Não dá. não é toda puérpera que fica sem tratamento. Que é aquilo que eu falei, né? Os hormônios, eles colaboram bastante pra gente ter um bom desenvolvimento aí nessa parte de regulação emocional e tudo mais. Mas Sim. e mais uma vez, gente, não se comparem com o tratamento Não do se compare, coleguinha, tá? Não Eu façam sou de um isso. jeito, você é de É, outro, nós temos, né? o problema é o Nós temos o mesmo, mas a mesmo causa é diferente. probleminha. É. É, E a gente exatamente, trata entendeu? a causa, né? Não o problema. Exatamente. Então é isso, é muito bom você se conhecer, né? Eu, pela forma que eu respiro, eu já sei se eu tô bem ou não tô bem. E isso tudo é graças ao tratamento. Então o tratamento ele faz bem para você e para quem está à sua volta, né? Quem está à sua volta e te ama, quer te ver bem. E para você ficar bem, você tem que se tratar. Não tem Beleza. como viver sem tratamento. Então tá, Silvana, muito obrigada por ter disponibilizado do Eu seu que tempo. Eu agradeço. espero que a gravação salve, porque eu tenho muito medo de gravar nesse computador, que eu nunca sei se tá realmente gravando ou não, porque não pisca nenhuma luz, não faz nada, só. Mas qualquer coisa a gente grava de novo. Mas eu acho que foi muito legal. A gente saiu assim um pouco do script do que a gente planejou, mas foram sempre Sim, informações realmente úteis e que precisam ser faladas, né? É sim, necessário que a gente faça esse compartilhamento, essa troca de experiência, porque a gente aprende uns com os outros. Tem aquela frase, né, que o maior sábio é o que aprende com o erro do outro. Então, eu acho exatamente. que é exatamente esse o caso, assim. Se você que tá aí assistindo, gostaria, quiser vir aqui no canal também, dar o seu depoimento, contar a sua história, você é muito bem-vindo. É só me chamar ali pelo WhatsApp, a gente combina. Mas, é isto. Silvana, muito obrigada por ter compartilhado Obrigada a conosco, por você. ter tido essa coragem, né? Que precisa muito coragem pra gente vir na internet falar as cagadas que a gente fez na vida. Sim, Mas é isso, desejo tudo de bom pra você aí na sua vida de gente chique, né? Aproveite muito, muita nada. saúde pros seus Ser filhos, em chique é nome de estar Jesus. saudável. Isso é ser chique. É verdade. É verdade, você tem toda a razão. Aí tem a cara de mulher rica, né? Agora vai ter a cara de mulher saudável. Exatamente, é muito bom. Então tá bom, foi um prazer ter você aqui com a gente e a gente vai se falando por aí. Isso aí. Tá bom? Obrigada, Lorna. Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigada. Vou parar aqui a gravação. Tchau.